Neto, nos conte um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Eita, ó. Pô, vamos resumir, né? Vamos resumir que a história é longa. 40 anos não é brincadeira, não. Ô, 39. 39, né? Pô, Adriano, 39 de climatização? Os caras não perdoam não aqui, não. Os caras é bravo, hein? Os caras é bravo. Mas, ó, cara, da história pessoal, eu sou filho, tenho 4 irmãos, tenho pai e mãe vivo ainda, 4 irmãos, comigo 5. Nasci e fui criado em Recife, na capital. Então, sou recifense, naturalmente recifense. Iniciei carreira profissional em outra área, né? Eu trabalhei em supermercados. Eu queria que eu trabalhei também de repositor, cara. Fui empacotador, depois repositor. Só que, tipo, eu acumulava funções, porque eu tinha que ir... Aqui deve ser CEAGESP, né? Eu tinha que ir lá na Ceasa. Buscar mercadoria. Eu tinha que ainda? buscar, e quando eu chegava, eu tinha que repor a parte de hortifruti. Então, legal. eu meio que estava lá fora e estava dentro da loja ao mesmo tempo. E aí, iniciei por aí. Só que, naquele período, eu fiz o vestibular na época, então, era Cefet, né? Cefet, conheço. Então, era Centro Federal Tecnológico e tal. Isso. Que hoje é IF. Não é isso? Então, o que acontece? Daí eu fiz a prova, o vestibular do Cefet, e incrivelmente, ainda falando da parte pessoal, eu acho que quando completei 21 anos, casei, tive 2 filhas, e hoje as minhas filhas já estão grandinhas, já 13 e 10 anos, são pessoas sensacionais, focadas em estudo, são umas criaturas divinas. Então, mandar um abraço e um beijo para elas, Analice. A emoção. Olha o coração, hein? A emoção chega, não é fácil não, cara. Família é a nossa base no dia a dia, né, cara? Então... Analice, Ana Beatriz, um abraço, um beijo. Adriano, é muito legal que a gente também se emociona muito aqui, né? E é por eles e para eles que a gente está aqui hoje, né? Fazendo aqui todo esse aprendizado, esse entretenimento aqui, e ver um cabra desse aqui, rindo agora há pouco, que falou das filhas. Chora é algo fora do normal. Que honra vocês, meninas, terem um pai desse aí, hein? Sensacional, é isso aí. Desculpa. Fica tranquilo, Neto. Um beijo para ela, Analice, Ana Beatriz. Ó, papai te ama muito. E vamos lá. E depois eu fiz o vestibular da escola técnica. E, incrivelmente, a minha vida é meio conduzida pelo destino, por Deus, pelo destino. Porque na época do Cefet, do vestibular, você tinha 4 opções de curso, né? E aí eu coloquei as 4 opções de curso e a primeira foi eletrotécnica, mecânica. Mecânica. A segunda eu coloquei, você escolhia a opção, né? A segunda eu coloquei refrigeração, a terceira segurança do trabalho, e eu acho que a última era eletrotécnica. Mas, enfim, sei que a sua nota, né, ia cair lá. Aí caí na segunda opção, e daí fui pro técnico. Na refrigeração. Em refrigeração. E daí, pronto, aí começou a vida profissional, né, diferente. Porque aí fui estudar, na época no supermercado ainda, então trabalhava meio que madrugada até meio-dia, e à noite ainda estudava, e, enfim. Foi aquela correria dentro de Recife, trânsito, ônibus, tarde da noite, aquela guerra que todo mundo sabe aí, que está iniciando a carreira, principalmente na fase jovem ainda. Então, foi esse o trajeto. Então, e até aproveitando aí, tem pessoas que reclamam porque tem que pegar um ônibus, tem pessoas que reclamam que tem que... trajeto, é difícil, é longe, isso é que eu também escuto, não sei se vocês aqui na Samacurso escuta, o cara diz, mas é longe. Cara, o sacrifício vale a pena. Sim, por isso que chama trabalho, né? Senão chamava moleza, né? O sacrifício vale a pena. Eu digo assim, mudou a minha vida completamente. Sim, mudou totalmente minha vida, cara, a partir do momento. Nisso que você está falando, Neto, se Albert Einstein, que era um físico inteligentíssimo, falou que 99% é transpiração, 1% é inspiração, não tem jeito, irmão. Isso é com todos nós, né, cara? Concorda? É isso aí. O cara quer vencer na vida, mas ele não quer pegar ali o ônus, né? É o ônus. Ele só quer o bônus. O ônus do processo tem que passar por ele. E quando eu estava no segundo período do curso, né, o curso de refrigeração armazenado,
eu tive a oportunidade de trabalhar na maior empresa Norte e Nordeste na área de climatização. Ah, que legal, cara. Eu não sei se você ouviu falar, provavelmente já ouviu falar, Clima Engenharia. Sim, sim. No Nordeste era, então, na época, uma potência, né? Então, os maiores projetos como refinaria, Shopping Rio Mar, Recife, aeroporto, tudo aquilo ali foi feito por ela. Só que eu entrei na área de manutenção. Então, eu assumi contrato de manutenção como estagiário. Iniciei a carreira como estagiário. Cara, vai devagar. A escadinha, a vida é uma escadinha. Então, iniciei a carreira como estagiário. E como a Clima era uma empresa de grande porte, acaba que a gente pegava a parte de climatização industrial. Então, aí quando chegou... Cara, eu pouco vi a CJ na vida, né? Eu pouco vi a CJ na vida. Então, tipo, já fui partindo lá para Fancor, Chile, Self, Splitão. Não tinha... Você foi no já ia terceiro direto. degrau da climatização. Quase eu começava no degrau de cima. Velho. Então, tipo, você tem que entender tudo aquilo ali. Então, deu trabalho, de fato deu trabalho. Mas foram 17 anos, já. Bastante tempo, hein? 17 legal, anos. Cara. E aí eu comecei como estagiário e saí como coordenador de manutenção, gerenciamento de equipe, contratos e tal. Pô, é legal. Então, foi um crescimento. Foi um crescimento. Na verdade, foi minha escola, né? Minha escola operacional foi dentro daquela empresa lá. Até hoje eu agradeço muito, muito, muito. Sou muito grato, porque foi ela que me fez crescer, de fato, que legal, na cara. área. Gratidão é sempre... Não, de verdade. Muito, muito legal, cara. E daí por diante. Continuando um pouquinho da história, depois do CLT, acabei saindo do CLT faz pouco tempo. 2 anos. 2 anos que eu saí. E esse sucesso todo? Rapaz, que legal, parabéns. Cara. 2 anos, foi 2 anos sair do CLT. O que aconteceu? Quando foi que a gente apareceu para o mundo, né? Porque aí a internet acaba levando, e não querendo a gente é os melhores, não sou o melhor, não adianta. Mas é porque tem muitas pessoas boas que não estão na rede social. Pessoas excelentes da nossa área que provavelmente você, Adriano, deve conhecer. Sim, sim. Pessoas que são excelentes na área e não tá na rede, mas são pessoas super inteligentes na área. Mas eu acabei entrando na área, acho que foi depois da Febrava 2019, né? Ah, e logo quando veio a pandemia ainda, né? Não, 19 eu entrei na rede. Entrou na rede. Acelerou a pandemia, acelerou todo mundo, não foi? Sim. Acabou que deu guinada no digital, então quem já estava inserido no digital subiu rápido, quem inseriu no trajeto também subiu, enfim, foi aquele boom, né, digital. Então, depois da Febrava 2019, onde eu vi que tinha a oportunidade para lançar-se na rede como um instrutor, e eu digo, uma pessoa que podia ajudar outras pessoas através da internet, eu digo, não, então vou... Daí foi quando eu mudei o Instagram e tal, coloquei, legal, o pessoal me chama de Neto, então, vou colocar um nome pequeno que seja fácil de associar ali, né? Até porque eu não falei o meu nome mesmo ainda, né? Meu primeiro nome é Adalberto. Adalberto. E o último é Neto. Então, é difícil. Tem gente que não acha difícil o nome, mas é esse que eu ganhei. Não, é legal. Show de bola. Podia ser Beto, né? Tem. Eu tenho aí vem as categorias. Eu tenho familiares que me chamam de Beto. Eu tenho a mídia que me chama de Neto. De Neto. Tá entendendo? Mas para os íntimos familiares, Netinho. Ó, tá vendo? E quando a mãe quer dar bronca já é Adalberto. É Adalberto. Aí o cara treme, né? Na bronca é Adalberto, já era. Falou Adalberto, corre. Corre que é bronca. Mas a mãe é aquela que dá aquela surra com ladainha ou não? Nada. Ia falando história e batendo. Graças a Deus, eu era muito traquino quando pequeno. Depois eu me ajeitei e não levei mais bronca, não. Mas eu quebrava tudo em casa, cara. Eita, não é fácil, hein? Vaso, jarro, prato, jarra. Que imaginasse, eu quebrava tudo. Ô, Neto, você tá falando da sua mãe aí, eu tô pensando aqui comigo, tô aqui trabalhando. Se eu tivesse escutado meu pai quando ele tinha 8 anos, eu tava milionário hoje, cara. Foi mesmo? Foi, bicho. Eu não tava aqui trabalhando hoje, não. Por quê, cara? Se eu tivesse ouvido o que ele falou, eu não estaria hoje aqui, mano. E por que Eu não ouvi, porra. Eu não ouvi. Segue o barco aí. Mas por quê? O que foi? Ele falou, não, eu não sei, eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvi, bicho. Esse Flávio é uma figura mesmo. Poxa, aí foi quando eu saí, mas só que antes de eu sair do CLT, o que aconteceu? Eu já comecei a dar aula numa instituição. Acho que vale a pena contar, o pessoal saber como foi que eu cheguei na sala de aula.
Claro, eu já tinha formação técnica, eu já tinha depois feito o segundo curso técnico, eletrotécnica, então já tinha 2 formações técnicas, iniciei engenharia e estava ali no meio do caminho, processo, mas ainda no CLT. E um dia, cara, a situação financeira apertou. Velho. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que aumentar, né? Das duas, ou você reduz despesa, ou aumenta a receita. Então, eu digo, passei numa escola lá, uma escola profissionalizante, e eu digo, vou parar aqui e vou perguntar se eles precisam de professor. Sim, não, você... Audácia, hein? Não, Audácia, exatamente dessa forma. Não foi nada diferente. Passei com o carro, parei, estacionei, voltei um pouquinho, entrei lá no setor comercial. Não, moço, eu vim falar sobre o curso de refrigeração. Aí ela fez, você quer fazer o curso? Não, eu quero ensinar. Que legal, que legal. Aí ela disse, não, espera aí, veja que coisa. Espera aí que eu vou chamar uma pessoa para conversar com você. E daí fui para a coordenadora pedagógica da escola. E ela sentou lá numa sala comigo e fez, você é professor? Eu digo, não. Mas você quer ensinar? Eu digo, sim. Mas você consegue dar aula? Eu digo, sim, eu consigo dar aula. Qual é o curso que você tem? É da parte de instalação, de geladeira e tal. Não, para mim não tem problema não. Aí chegou outra pessoa, entrou na sala e fez, olha, veja só, a gente contratou um professor e os alunos simplesmente rejeitaram o professor. Caramba, que chato, cara, que ruim. Eu não sei quem era o professor, não sei o nome, não conheci. E a gente conseguiu um outro professor muito bom, que depois esse outro professor tornou-se meu amigo. Ah, que legal. Infelizmente, a Covid levou ele. Nossa, cara, que Entendeu? chato. Mandar um abraço para a família do Washington, que era lá de Caruaru, né? Um grande professor, instrutor, cara, a gente perdeu ele na pandemia. E o que acontece? Ela disse, a gente contratou um outro professor que foi o Washington, só que ele acabou de ligar dizendo que amanhã é a aula e ele não vem. E era a primeira aula dele. Até então eu não conhecia pessoalmente ele, depois eu conheci. E você tem condições de dar aula amanhã? Aí apertou o calo, hein? Eu digo, claro. Qual é o conteúdo? Me mande por e-mail. Adriano, eu passei a noite todinha comendo a apostila. Estudando, né, cara? Estudando. Aconteceu muito isso comigo tentando já. relembrar, depois de uns 14 anos que saiu da escola, porque quando a gente está em campo, a gente perde a noção da teoria, porque vive a prática o tempo todo, abre máquina, faz isso, troca isso. É uma outra esfera de É conhecimento. uma outra né? esfera, a gente se perde mais. E aí você tem que voltar para a teoria e para poder fazer sentido a prática, né? E daí eu estudei a noite todinha e tal. Quando chegou no outro dia à noite, eu iniciei Tava preparado. a minha aula, né? Tal, uma aula básica, tal, beleza. Só que mudou a coordenadora pedagógica. Nossa, De um dia para o outro, a outra tinha saído. E daí entrou outra. Você é o professor? Sim. Aí eu fui para a sala de aula, comecei minha aula. E daí ela entrou na sala de aula, essa coordenadora, e ficou assistindo minha aula. E fez perguntas e tal, tipo um teste. Só que eu digo, caramba... Você não estava preparado para aquele teste, né? Eu não sabia que ia ter o teste na primeira aula. Tem que ser E daí os alunos ali. perguntaram e tal, e eu desenvolvi bem, envolvi a prática ali naquele conteúdo lá. E os caras saíram correndo e foram lá para a gerência pedagógica da unidade, e disse, o professor tem que ser esse aí sabe da aula. Oh, que legal, eu fui validado no primeiro dia. Pelos alunos ainda. Pelos alunos. E aí, quando acabou a aula, a coordenadora disse, Adalberto, veja só, eu fiz a avaliação da sua aula, você domina o conteúdo, você consegue se expressar bem, pode se movimentar um pouquinho na sala, não fique muito acanhado, tá? Então, eu estou colocando aqui as notas positivas para você, porque a gente está fazendo a avaliação dos instrutores, e você, com certeza, é um instrutor aí que domina o assunto e tal. Eu digo, você sabe que foi a minha primeira aula? Como assim? Eu nunca dei aula. É a minha primeira aula. E daí, aí ela falou assim, é mesmo? Eu digo, é a minha primeira aula. Caramba! E daí foi quando eu fez sentido na minha cabeça que, de fato, eu tinha uma vocação escondida e que eu podia evoluir nesse sentido. Ser um educador. Exatamente. E daí comecei. Aí, passei 5 anos nessa escola. E depois de 5 anos, foi quando eu saí do CLT. E aí, nessa temporada, já saí do CLT. Saí do CLT e surgiu a oportunidade de abrir um centro de treinamento. Daí eu fui abrir um centro de treinamento, onde eu consegui fazer o que eu queria e da forma que eu queria, já que eu estava fora da escola, onde tinha uma franquia, aquela história da franquia que você fica muito engessado.
E outra é fazer um laboratório como eu queria que fosse, para que agregasse mais tecnologia, onde a gente vai falar sobre tecnologia inverter e tal. E foi onde eu consegui desenvolver mais ainda. Só que aí chegou 2019 no meio do caminho disso, 2019 chegou, eu entrei para a rede social e daí comecei a divulgar o trabalho de instrutor nas redes sociais. E aí foi quando houve realmente um crescimento, onde as pessoas, eu acho que praticamente, não sei se vou exagerar, mas eu acho que todo o Brasil a gente já conhece muita gente já. Isso é verdade, cara. E aí, quando veio a pandemia, aí você já estava enganjado ali já? Foi mais fácil? A pandemia é o seguinte, eu passei metade no CLT, e se a gente for fazer um contemporâneo aqui, acho que outra metade eu saí, né? Então eu saí em 2021. Então, saí em janeiro de 2021. Então, peguei toda a parte, ainda estava no CLT. E aí, quando saí em 2021, foi quando eu desenvolvi o trabalho. Só que, aí onde está? Embora o título é professor neto e tal, mas eu sou de campo. Do laboratório, na prática, do dia a dia. Eu queria muito, tá? Sendo sincero, queria viver da parte pedagógica. Mas ainda não deu. Incrível que pareça, não deu. Nem da pedagógica, nem da internet. Mas não deu ainda. Então, eu sou de campo. Então, quando eu saí do CLT, eu já tinha contratos de manutenções. Ah, que legal, cara. Isso é Até bom. hoje eu tenho um contrato de manutenção. Então, quem me mantém de fato são os contratos de manutenção. Então, a empresa de serviço com contrato de manutenção. Então, esses contratos de manutenções, inclusive dentro do sistema VRF, são os meus principais clientes. Pô, que legal, de manutenção. Né? Parabéns. Então, cara. é só bronca, é só tranqueira lá. Não, mas você tá na lida, na prática, no dia a dia. Né, cara? Isso é legal, cara. Eu amo demais.